Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vim para a aula de número 3 sobre funções. Vou falar sobre funções afim. Então eu vou falar sobre o que caracteriza uma função para ela ser afim, quais são as propriedades, representação no gráfico e como a gente representa funções afins crescentes ou decrescentes. Antes de eu continuar, eu gostaria de fazer um jabá aqui, porque eu ganhei uma blusa da TXR Arts. Vou mostrar aqui pra vocês, vou ter que ficar em pé. Não liga muito não, porque eu engordei um pouco nessa quarentena. Ó, I love math. Bonita. Mas também tem escrito atrás. Espero que tenha dado pra ver. E vamos lá, vamos continuar então. Para você não perder os próximos vídeos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like pro YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Função afim, primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre a nomenclatura. Tá? Em alguns lugares vocês vão ouvir falar sobre função afim mesmo, mas em alguns outros lugares ela também vai ser chamada como função polinomial do primeiro grau, ou até em alguns lugares que chamam de função, somente função do primeiro grau. Essa última parte aí é um pouco contraditória na história da matemática, porque muitos dizem que função não tem grau, mas enfim, se você ouvir, você já sabe que é a respeito aí das funções afim, certo? Bem, e o que caracteriza uma função para ser afim? Na verdade, qualquer função que tenha um nome especial, como função afim, função quadrática, função exponencial e assim vai, cada uma delas tem características especiais. Uma forma da gente caracterizar cada uma delas, né, bem visível, é por meio da lei de formação. E o que a função afim tem de diferente ali na lei de formação? Ela sempre vai ser escrita desse jeito. A lei de formação de uma função afim vai ser sempre desse jeito. Eu deixei o A e o B vermelho ali porque o A e o B são coeficientes. E também tem algumas condições, tá? O A e o B, eles são números reais, certo? Ele pertence aos números reais, pode ser qualquer número real. E o A, é claro, ele também não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, ali o x vai sumir. E aí vai ficar ali só uma constante, né? Um número. Então, para reconhecer esses coeficientes, a gente tem que ter em mente que o A é sempre aquele que está junto do x e o B é o número solto, ok? Então, se eu ver esse exemplo aqui, a gente consegue ver claramente que o A vale 4 e o B vale menos 1. Não esqueça do sinal de menos. Se eu olho esse daqui, por exemplo, posso ter uma fração sem problema nenhum. A fração é um número real. Então, aí o A é menos 2 sobre 7 e o B é 3. Se eu tiver esse outro exemplo, você preste atenção aqui que o x não aparece na frente. Então, muitos alunos escrevem como o 8 sendo o coeficiente A. Mas não é verdade, tá? Porque o A é aquele que está junto do x, mesmo aparecendo depois, certo? Então, o A é o menos 9 e o B é o 8, ok? Falado isso, né, da característica especial aí da lei de formação da função afim, eu também gostaria de falar de uma coisa muito importante em funções, que são as representações gráficas, tá? Então, representação gráfica, eu vou botar a função no famoso plano cartesiano, que foi apresentado a vocês lá no 7º ano, vocês usaram um pouco também no 8º, e agora a gente volta a utilizar nas funções. Então, quando eu vou representar uma função no gráfico, eu tenho ali uma função de R em R, lembra? Eu expliquei isso na aula passada. O F quer dizer que eu vou ter uma função F. O primeiro R é o símbolo que vai representar o domínio. Então, nesse caso, o conjunto dos números x, ou seja, todos os números ali do eixo x, vão ser o meu domínio. E o segundo R vai representar ali o conjunto do contradomínio, que é onde a função chega, que vai ser representada ali por todos os y. E aí eu dou uma função, tá, para vocês, f de x igual a 2x mais 3, e vamos representar essa função no plano cartesiano. Para eu desenhar o gráfico dessa função no plano cartesiano, eu preciso saber em quais pontos do plano cartesiano essa função passa, certo?
Então, antes de eu colocar esses pontos no plano, eu tenho que saber quais são esses pontos. Então eu vou fazer o seguinte antes. Eu vou fazer aqui uma tabela, ok? Em que eu vou pegar um valor do domínio, certo? Um valor x. Eu vou aplicar a função nesse ponto no domínio e vou ver onde que ele chega, né? Ali no contradomínio, que eu vou representar aí pelo y. E aí, depois, eu vou saber qual é o meu ponto no plano que essa função passa, certo? Então, o valor de x eu vou escolher. No caso dessa função, eu posso escolher qualquer número sem problema, tá? Qualquer número real, sem nenhum problema. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o menos 2, tá? Eu não vou escolher um número enorme, né? Eu não vou escolher 5.432.732. Vou facilitar minha conta. Se eu posso escolher qualquer um, vou escolher um simples. Então, peguei o menos 2. Como é que eu faço agora? Eu vou calcular o f de menos 2. Então, ali na minha lei de formação, o que tiver x, eu troco por menos 2. Então, vai ficar o 2 vezes o x, que agora é menos 2, mais 3. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, e menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Ou seja, a função vai pegar o menos 2 no domínio e vai levar no ponto menos 1 no contradomínio. Então, aí o meu y seria menos 1. E aí eu já formei o meu primeiro par ordenado, que é o ponto menos 2 e menos 1. Então esse ponto é onde a função passa lá no plano cartesiano. Vou fazer isso mais duas vezes, vou escolher mais dois números. Então o x eu escolho 0, posso escolher qualquer um, e vou calcular o f de 0. Eu gosto sempre de escolher o 0, porque 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Então 2 vezes 0 vai dar 0, e 0 mais 3, 3. E já tenho também o meu segundo ponto, 0 e 3, ok? Vou escolher mais um, só para a gente ter certeza dos cálculos, depois eu vou explicar por quê. Então eu escolho aí o 1, x igual a 1, então eu vou calcular o f de 1. Então 2 vezes 1 mais 3, troco x por 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 3, 5. Tenho aí o meu y igual a 5, consequentemente meu próximo ponto que é 1 e 5. Agora com os pontos já calculados, eu vou voltar aí para o meu plano cartesiano, certo? E vamos lá, vou marcar primeiro o ponto ali, menos 2 e menos 1. Se você não lembra, ó, eu vou sair sempre da origem, quando x e o y são iguais a 0, ou seja, quando eles se cruzam. E menos 2 e menos 1 eu vou andar sempre nessa ordem, tá? O x primeiro e o y depois. Então eu vou andar menos 2 em x e depois menos 1 em y e vou chegar aí no meu primeiro ponto, ok? Olhando o segundo ponto, 0 e 3. Então eu não vou andar nada no x e vou andar 3 no y. Tá ali o meu segundo ponto. E o terceiro, 1 e 5, partindo da origem também, vou andar 1 em x e 5 em y. Encontrei aí meus 3 pontos. Se você ainda não tem ideia do que vai ser esse gráfico aí, a gente poderia pegar mais pontos lá quando a gente escolher o x. Então, se eu escolhesse o x aí igual a menos 1, fazendo o cálculo, eu ia achar esse ponto ali. Se eu pegasse o x igual a menos 3, eu ia achar aquele ponto ali. Se eu pego x igual a meio, eu ia achar aquele ponto ali. Se eu pego x igual a menos meio, eu ia achar aquele ponto ali. Então você vai ver, quanto mais pontos eu pegar ali no x, mais pertinhos esses pontos vão ficar, formando aí uma reta, ok? Então eu não vou demonstrar para vocês, mas eu gostaria que vocês acreditassem em mim que o gráfico de toda função afim vai ser sempre uma reta, tá? Então não importa quais números eu coloque ali na minha função afim, não importa qual é o a, qual é o b, por mais estranho que seja, mas sendo um número real, lógico, o gráfico dessa função vai ser sempre uma reta, sempre. Vou dar só mais um exemplo. Peguei essa função aí agora, f de x igual a menos x mais 1. Vou fazer o mesmo esquema, vou montar uma tabela e vou escolher 3 números. Por quê? Porque como eu sei que é uma reta, quando eu escolher 3 números, eles têm que estar alinhados. Se você colocar os 3 pontos no plano e eles não formarem uma reta, né? Formarem um triângulo ali, né? Não tiverem colineares, você já percebe que você fez alguma conta errada. Então aí você vai ter que refazer os seus cálculos, ok? Vamos lá então, é o mesmo esquema, vou ter o x, vou aplicar na lei de formação, vou ver em qual ponto do y que vai chegar e vou conseguir achar o meu ponto ali para botar no plano cartesiano.
Então agora eu vou escolher o x igual a menos 5. Você pode escolher qualquer um, não tem problema. Vou calcular o f de menos 5. Vai ser menos, o menos da lei de formação e o menos 5 que eu escolhi. Então menos 5 mais 1, que vai dar mais 5 mais 1, que dá 6. Então o y é 6 e o meu ponto é o menos 5 e o 6. Vou escolher mais um ponto, 0. Gosto sempre de escolher o 0, que é fácil trabalhar com ele. Então f de 0, menos 0 mais 1, que é 0 mais 1, que vai dar 1. Então, o meu segundo ponto, 0 e 1. Pego agora o x igual a 4. Então, f de 4 é menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Tenho o meu y igual a menos 3 e o meu terceiro ponto, 4 e menos 3. Vou agora, com esses 3 pontos já calculados, vou ver aí como que eles vão ficar no meu plano cartesiano e torcer para que eles fiquem alinhados. Se eles não ficarem, volto lá nas minhas contas e vejo se eu errei alguma coisa. Então, menos 5 e 6, partindo da origem, vou andar menos 5 em x, 6 em y, encontrei meu ponto ali em cima. 0 e 1, saindo da origem, não vou andar nada no x, 1 para cima, meu segundo ponto. E o terceiro, 4 e menos 3, saindo da origem, 4 em x, menos 3 em y, encontrei ali o meu terceiro ponto. Eles aí estão alinhados, então eu já posso traçar a minha reta. E agora o que eu queria falar para vocês? Você pode reparar que esse gráfico ficou um pouco diferente do primeiro. Vou botar agora os dois um do lado do outro. A minha primeira função foi essa, né? f de x igual a 2x mais 3. Então, o gráfico da primeira ficou assim. Olhando as duas, elas são um pouco diferentes, certo? Uma está assim, a outra está assim, né? Elas não estão com as posições exatamente iguais ali no plano cartesiano. Então, analisando ali primeiro a função azul, o gráfico, olhando aqui da esquerda para a direita, como se eu estivesse passando um scanner, olha só o que está acontecendo na função azul. Tem um ponto subindo, certo? Se eu olhar para a função vermelha, também aqui da esquerda para a direita, o que está acontecendo? Tem um ponto descendo. Vamos olhar de novo, prestando atenção. Primeiro azul, tem um ponto subindo. Se eu olho para vermelho agora, tem um ponto descendo. Então, na azul, sempre quando eu olho da esquerda para a direita, ela está crescendo, né? Os valores estão aumentando. Então, aí a gente diz que essa função é uma função crescente, porque ela está crescendo. E a vermelha, que é uma função em que os pontos estão diminuindo, os valores estão diminuindo, estão decrescendo, a gente chama de função decrescente. E se eu falar para vocês que eu já sei que uma função é crescente ou decrescente sem nem mesmo começar a encontrar os pontos dela no plano cartesiano, né? Antes de calcular, antes de começar a desenhar, eu já sei se essa função é crescente ou decrescente. Como eu sei isso? Vou falar agora para vocês, ó. Olha ali a função azul. Eu tenho ali 2x mais 3, então eu tenho o meu valor de a igual a 2 e o b igual a 3, mas o b nesse momento não me interessa, certo? O a é 2, é um número positivo, ou seja, ele é um número maior do que zero. E eu vou dizer para vocês, sempre que o a for positivo, a minha função afim vai ser uma função crescente. Sempre, certo? Sempre. Se eu olhar minha função em vermelho ali, o a é menos 1, o b é mais 1, mas o b agora também não me interessa no momento. Sempre que o a for um número negativo, ou seja, for um número menor do que zero, eu vou ter aí uma função que a gente chama de decrescente. Então, só analisando aí o valor do a, se é positivo ou negativo, eu já sei se o meu gráfico ele vai ser crescente ou decrescente, ok? Então, por hoje é só. Essa aula fica por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!